Imagine o Titanic como um tesouro escondido no fundo do mar, que desperta a curiosidade de exploradores e aventureiros há mais de um século. Assim como o tesouro, o Titanic é cercado de tragédias e desafios para aqueles que tentam alcançá-lo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dark Zona. Eu me chamo Dalila e hoje vamos explorar um pouco mais sobre essa história, entender por que o Titanic ainda fascina tantas pessoas no mundo todo. Mesmo após tantos anos, a busca pelo navio continua, mas muitas vezes traz consigo mais tragédias, como o recente desaparecimento e implosão do submarino Titã e seus ocupantes durante a expedição às ruínas do Titanic. Como no caso de um tesouro, a busca pelo Titanic pode ser perigosa e arriscada. Mas ainda assim, muitos estão dispostos a enfrentar esses riscos em nome da descoberta e da aventura. Recentemente, as redes sociais foram tomadas pelo drama do submarino que levou um grupo de bilionários para explorar as ruínas do Titanic. Infelizmente, o oxigênio do submarino chegou ao fim e teve sua implosão, trazendo mais uma tragédia para a ponta do transatlântico mais famoso do mundo. Mas por que o Titanic é cercado por tantas tragédias? Desde o naufrágio original em 1912 até os dias atuais, muitas histórias e mistérios envolvem essa embarcação. Pois bem, se você já leu ou assistiu ao filme Titanic, deve se lembrar da cena emocionante em que Rose conta sua história como das sobreviventes do naufrágio. Mas, e se eu te disser que temos em mãos um relato real de um sobrevivente do Titanic? Vamos mergulhar na história de Julio, um espanhol que estava a bordo do navio mais famoso da história, quando ele colidiu com o iceberg em 1912. Prepare-se para conhecer detalhes impressionantes desse evento histórico contados por alguém que esteve lá e viu tudo de perto. Um casal espanhol sobrevivente do Titanic contou vários detalhes dessa viagem inaugural. Esse casal, que viveu por muitos anos em Havana, Cuba, durante décadas guardou alguns segredos e fantasmas do Titanic. Detalhes do que aconteceu no suposto navio inafundável, que tentava chegar a Nova York e custou a vida de centenas de pessoas e de todas as idades. Julio e sua esposa, Florentina Duran, estavam nesse barco e tiveram contato com o jornalista que lhe fez muitas perguntas sobre essa viagem. Para poder responder alguns dos mistérios, uma das lembranças do homem foi que a água negra e gelada avançava e subia lentamente pelo barco, e ali percebi que não havia como voltar atrás. Quando estava nas alturas dos pés, eu tentava por todos os meios me salvar. A entrevista aconteceu em 1955 e foi publicada na revista Boêmia. Encarregado de perguntar foi o então estudante de jornalismo Rodolfo Santovenia. Julio contou que durante essa viagem muitos foram aos estresses que ele sofreu. Eles subiram no barco na França em 11 de abril de 1912
Em todos os lugares se dizia que era o navio mais seguro que existia. Isso devia-se aos 16 compartimentos em que dividia o casco. Tinha todas as características de um barco salva-vidas gigantes. As cabines de luxos foram ocupadas por personalidades destacadas e conhecidas. No quarto dia de navegação, o clima estava muito bom. Claro, ensolarado, estava muito frio no convés e o mar estava calmo. Todo mundo estava muito feliz e ninguém imaginava que uma tragédia estava por vir. No jantar naquela noite, muitos se reuniram para fumar e jogar xadrez ou cartas. Fui para a cama. Meio sonolento, ouvi umas batidas, mas não dei muita importância e voltei a dormir. A colisão tinha sido tão leve que alguns nem sequer acordaram. Além disso, a noite estava tão bonita, ninguém pensaria que um iceberg tinha feito um buraco de 150 metros de comprimento. Continuou ele. A história continua quando um de seus parceiros de jogo bateu à porta de sua cabine e o alertou para o perigo. Eles correram para o convés, onde muitos passageiros já estavam tentando encontrar resposta. Um oficial disse-lhes que era um problema menor, mas a água não parava de entrar. Depois de um tempo, foi dada a ordem de subir mulheres e crianças nos botes, e os homens vestirem os coletes salva-vidas. Alguns riram, outros choraram. Houve aqueles que se recusaram a usar o colete, e senhoras que não subiram nos botes. O resgate foi muito lento. A confusão era cada vez maior. Eu não ouvi os músicos em nenhum momento. Perdoa-me. Quem disse o contrário? Os segundos pareciam séculos. A água não parava e não havia mais botes disponíveis. Alguns homens pularam do navio, outros não se decidiam. Caí em um dos botes que estavam sendo levados, onde quase todos eram tripulantes. Afastaram-se rápido do Titanic, que parecia uma baleia a ponto de afundar. Vi como submergia lentamente, mas depois cada vez mais depressa. As luzes se apagaram e as caldeiras explodiram. Havia gente gritando, um redemoinho na água, e de repente, escuridão. O navio tinha afundado em 1 hora. Passamos a noite no bote, até que topamos com o navio Carpathia. Chegamos em Nova York, quinta-feira à noite. Nunca esquecerei as pessoas esperando nos cais, famílias de sobreviventes e desaparecidos. O Titanic foi um dos navios mais notáveis da história e seu trágico destino ainda desperta fascínio e curiosidade em pessoas de todo o mundo. Lançado ao mar no início do século XX, o transatlântico era uma verdadeira obra-prima da engenharia naval, com capacidade para transportar toneladas de alimentos, suprimentos e passageiros entre a Europa e os Estados Unidos. Entre as curiosidades que cercam o Titanic, destaca-se os dados impressionantes sobre sua carga. O navio transportava nada menos que 11.000 libras de peixe, 75.000 libras de carne e incríveis 2.000 litros de sorvete. Além disso,
Sua aparência era igualmente surpreendente, com 4 imponentes chaminés e um casco preto, com a parte superior branca e a linha de flutuação vermelha. Mas, infelizmente, a história do Titanic ficou marcada pela tragédia. Em sua viagem inaugural, o navio partiu da Inglaterra rumo a Nova York, nos Estados Unidos, transportando 2.230 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Após percorrer 546 milhas, o navio bateu em um iceberg por volta da meia-noite, causando graves danos em sua estrutura. O comandante e o construtor do navio rapidamente perceberam que ele iria afundar e às 2 da manhã ordenaram que os homens abandonassem o navio. Infelizmente, muitos morreram congelados nas águas geladas do Atlântico Norte, antes mesmo de serem resgatados. No total, apenas 705 pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio, enquanto mais de 1.500 perderam suas vidas. Anos depois do trágico incidente, o Titanic foi finalmente encontrado no fundo do mar, a 3.800 metros de profundidade do Atlântico Norte. Foram realizadas 3 expedições submarinas para explorar os destroços e recuperar objetos valiosos, incluindo um carregamento de diamantes. O navio permanece lá até hoje, como um lembrete sombrio da fragilidade humana e da importância da segurança em alto mar. E assim, chegamos ao fim dessa incrível história do Titanic, um navio que ainda fascina e intriga pessoas de todo o mundo. Como vimos a busca pelo Titanic e como a busca por um tesouro escondido no fundo do mar, cercada de tragédias e desafios para aqueles que se aventuram a encontrá-lo. A história do Titanic nos ensina sobre a fragilidade humana e a importância da segurança em alto mar.